Bom, depois do jogo de sábado, o Flamengo ganhou de 2-0. O Felipe Luiz, antes do jogo, tinha sido perguntado se falaria sobre o Pedro. Antes de começar, ele falou, vou falar sobre isso só depois do jogo. Então, em linhas gerais, né, a Raíssa, se eu estiver errado, a Raíssa vai me corrigir. Em linhas gerais, o Felipe, quando foi perguntado logo no começo da coletiva da vitória do Flamengo sobre o São Paulo, falou o seguinte, a atitude que o Pedro teve durante a semana foi praticamente, ou chegou a ser ridícula, o que ele fez essa semana. E a gente tinha informação, isso aí foi mais ou menos amplamente divulgado, que o Pedro havia abandonado ou deixado antes da hora um treino do Flamengo na quarta-feira, se eu não estou enganado, participou do início do treino e acabou saindo antes do fim e não retornou mais. Teria alegado para o preparador físico que estava com a perna pesada e não voltou mais. Isso é o que a gente soube, né? Se não me engano, quem que deu essa informação, Raiza, primeiro? Para a gente dar o crédito corretamente? Ilan, acho que quem deu a informação primeiro foi O Thiago Asmar deu essa Pilhado. informação, o Pilhado deu essa informação, Pilhado, depois o GE exatamente. repetiu a Depois o informação GE trouxe mais acrescentando alguns alguma detalhes. coisinha a mais, né? Não é isso? Então tá Isso, bom. isso. Então está dado o O crédito aqui, Felipe mas falou sobre isso na coletiva, tá? Porque eu até questionei o Felipe se teria acontecido algum ato de indisciplina, se ele pudesse explanar melhor essa questão que ele citou de comportamento, etc. E como é que foi esse caso do treino. O Felipe fala que não foi indisciplina, que ele avisou ao Márcio Torres, que era o auxiliar dele, né, que estava com a perna pesada e que ele saiu do treino, ele foi para fisioterapia depois, né, mas na concepção do Felipe foi uma espécie de corpo mole, tá? Na concepção do Felipe e da comissão técnica. o Felipe, na coletiva, só completando o que ele falou, diz o seguinte, ele já não vem treinando bem há um tempo. Ele não falou isso. Ele acrescentou que não era só em relação a essa semana. Então, basicamente foi isso. O Felipe falou que ele teve uma atitude inaceitável, um desrespeito com os companheiros dele e com ele mesmo, pelos objetivos que ele tem de voltar para a seleção brasileira e tal, e que ele não treinou bem a semana e que já não vem treinando há um tempo. Hoje, o Pedro respondeu o seguinte, bota aí a rede social oficial do Pedro, né, como a resposta. A gente pode aumentar isso aí? Se puder aumentar aqui, te agradeço. Olha só, uma vez esclarecido, abaixa aqui para mim, obrigado. Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. Isso, palavras do Pedro, tá, gente? Na rede social do Pedro. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro, entre aspas, do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Está se referindo à notícia que saiu semana passada, dada pelo Mauro César Pereira, de que o Flamengo aceitaria vender o Pedro por algo na faixa de 15 milhões de euros. É a isso que está se referindo o Pedro. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia, conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Então ele está se sentindo desrespeitado no clube, né? Primeiro por esse episódio aí, que foi atribuído ao Boto, ao próprio Boto, que teria vazado essa informação sobre a venda. E aí ele continua. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia, não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. Então, nesse parágrafo, ele está admitindo que nessa semana que passou, baixou a motivação dele por conta da exposição e que ele não teria treinado corretamente ou o suficiente nessa semana, é o que diz o Pedro. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta, agora ele está falando do Felipe Luiz depois do jogo, a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Está falando do comandante. Aos meus companheiros, e aí eu acrescento, só a eles, né? Tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negro. Para mim ficou claro aí, Raíza, que ele entrou em rota de colisão absoluta com o Felipe Luiz. Ele não fez nenhuma questão aí de minimizar o ocorrido, de passar pano, de botar panos quentes. E ao contrário, ele destaca muito claramente que pediu desculpas aos companheiros dele pelo suposto comportamento dele, segundo ele, que não foi um comportamento correto nessa semana de treinamento. E o resto é contigo, Raíza. Ilan, é importante a gente contextualizar toda essa situação, né? Porque é o seguinte, essa situação do Pedro, ela já vem de um desgaste pelo seguinte, o Felipe vinha sendo muito cobrado
por encaixar o Pedro no time, por que não dava sequência para o Pedro, a falta de repente, uma sequência de jogos em partidas mais importantes para o Pedro, etc. Enfim, e o Felipe vinha dizendo que o Pedro estava abaixo, falando que o Pedro vinha abaixo fisicamente, toda aquela questão. Veio o Mundial de Clubes, né? O Pedro foi utilizado em 2 jogos menos importantes, ficou de fora dos jogos mais importantes como o Chelsea e o Bayern de Munique sequer entrou, por exemplo, e toda aquela, enfim, toda essa situação. Isso já vinha mexendo com o Pedro já estava mexido com a situação também da renovação de contrato. Eles foram conversar lá, o staff dele foram conversar com o José Boto, o diretor de futebol, sobre a renovação. O Boto falou que não ia renovar o contrato agora. Enfim, então essa questão no bastidor ela já vinha com alguns desconfortos por parte do Pedro. E aí, na semana passada, né, a gente teve esse episódio envolvendo um membro do departamento de futebol, um membro do alto escalão do departamento de futebol, inclusive ele coloca nesse texto dele ali o membro, entre aspas, né? Esse membro do departamento de futebol, depois do ocorrido, não foi conversar com o Pedro. O Felipe conversou com o Pedro, teve uma conversa com o Pedro, falou que não queria que ele fosse negociado, que contava com ele, etc. E posteriormente a isso, vem essa semana de treinamentos, uma semana que o próprio Felipe, o Pedro também admitiu que treinou muito abaixo, bem abaixo do que já vinha treinando antes, da situação que já vinha acontecendo antes disso, né? E o Felipe decidiu deixar o Pedro de fora dos relacionados. Ele começou a ser muito cobrado por conta disso, começou a ser muito questionado, porque deixou o Pedro de fora dos relacionados, o que está acontecendo, bababá. E na entrevista coletiva ele foi questionado e falou sobre o comportamento do Pedro durante as atividades, falou que o Pedro estava treinando muito mal, falou que ele foi o último em todos os dados do GPS, né? Deixou claro ali que para ele, para a comissão técnica, ele estava fazendo corpo mole. A cabeça do Pedro não é exatamente assim. O Pedro entende que ele está num momento complicado mentalmente, né? Ele, inclusive, tem um histórico de ser um jogador que tem muita dificuldade quando encontra momentos adversos. Ele não é o tipo de jogador que, um momento adverso ele motiva, não. Ele acaba ficando mais para baixo, ele acaba ficando mais cabisbaixo, ele acaba ficando mais para baixo e o rendimento dele cai de uma maneira geral. Então, assim, ele realmente não é que ele tem não é que ele tem um mental fraco, né? Pode-se dizer que sim, é um jogador que mentalmente precisa mais de suporte na visão geral de quem acompanha ali o dia a dia. Tem jogadores que quando tem esses momentos mais adversos, eles se motivam mais, não é o caso do Pedro. Então, tudo isso culminou nessa situação. E aí veio a entrevista coletiva do Felipe. A gente já tinha falado aqui no Placar Aberto que a depender do que o Felipe Luiz falasse na entrevista coletiva, o Pedro se manifestaria. Foi o que aconteceu, o Pedro se manifestou, e ali não é só a opinião do Pedro, obviamente, é a opinião do staff do Pedro também como um todo, e fica muito claro que 2 coisas, tá, Ilan? Primeiro, eu acho que o departamento de futebol errou aí. O departamento de futebol deveria ter tomado a frente dessa situação e não ser o motor, né, de tudo isso, porque acabou sendo o grande motor de toda essa situação. Então, o departamento de futebol deveria ser quem deveria proteger tanto o jogador como o treinador. Porque, querendo ou não, o Felipe Luiz também acaba sendo exposto. Ele fica numa situação desconfortável, numa entrevista coletiva, quando ele expõe, por exemplo, um atleta da maneira que ele expôs, e acaba caindo uma responsabilidade muito grande em cima dele de exposição, que, na minha opinião, tudo isso poderia ter sido evitado se o departamento de futebol tivesse tomado a frente dessa situação. O que também fica muito claro é que o desgaste entre as 2 partes é muito grande. E aí, de novo, o departamento de futebol vai precisar resolver esse problema, porque o Pedro, ele é um ativo do clube, né? É um jogador que hoje tem mercado, não tem mercado? No futebol brasileiro, eu acredito que ele tem mercado, mas ele já tem 7 jogos,
né? Já fez 8 jogos, se não me engano, no Campeonato Brasileiro, não pode defender nenhum outro time até o final do ano. E é um grande jogador. Ele é um jogador acima da média na posição. E aí o Flamengo reforçaria um rival? Eu não vejo por esse caminho, não acho que o Flamengo fará isso, vai reforçar um rival. Negociar para fora do Brasil. Será que vale a pena negociar um jogador desse quilate por muito pouco? Por 8 milhões, 10 milhões, 15 milhões a perder de vista as prestações? O próprio Felipe Luiz fala na entrevista coletiva, eu acho que ele já até se defende ali, dizendo o seguinte, se o Pedro sair, onde é que eu vou encontrar um jogador que me entregue 30, 40 gols por temporada? Não vou encontrar, não é fácil de encontrar. Então, eu acho que a situação, ela agora precisa ser resolvida pelo departamento de futebol, porque ficou muito claro que entre os dois a situação está meio que insustentável.